Amigo, professor te avisa que você não pode de jeito nenhum confundir o conceito de inconstitucionalidade superveniente com inconstitucionalidade transitória, lei ainda constitucional ou inconstitucionalidade progressiva. Esses três últimos são sinônimos. Estas são situações constitucionais imperfeitas, nas quais há uma situação precariamente constitucional e ainda suportável pela lei fundamental, mas que, com o tempo e advento de alterações circunstanciais, tendem para a inconstitucionalidade. Englobam também situações em que a declaração de inconstitucionalidade pode ser pior do que a manutenção da lei. Exemplos: lei de salário mínimo que é insuficiente, mas que a nulidade da lei o tornará menor com a incidência da lei anterior revogada e com valor menor. Prazo em dobro para Defensoria Pública e a ação civil ex delito proposta pelo Ministério Público, cuja inconstitucionalidade progressiva depende de estruturação da Defensoria Pública. Há autores que admitem a denominada inconstitucionalidade superveniente nos casos de mutação constitucional e de inconstitucionalidade progressiva. Para esses autores, por força de um hipotético e futuro processo de mutação, é possível prever uma inconstitucionalidade superveniente. Além disso, a Lei 8.882, de 99, admite o controle do ato normativo anterior por meio da ADPF. Mas veja, amigão, o STF não admite esse instituto no Brasil. No aspecto processual, a inconstitucionalidade superveniente gera a extinção da ADI ou ADC por perda de objeto. Observação importante para você, chefe. Excepcionalmente, para evitar prejuízos decorrentes dos efeitos produzidos por normas revogadas ou não recepcionadas, o STF superou a preliminar de perda de objeto para analisar a inconstitucionalidade. Exemplo, ADI 509 do Mato Grosso, ADI 1835 de Santa Catarina, dentre outras. Portanto, vou repetir, hein? O STF não admite a inconstitucionalidade superveniente. Resolve-se pelo direito intertemporal. Lei nova revoga lei antiga, embora o termo correto seja não recepção. Tem-se a não recepção, revogação da legislação infraconstitucional incompatível com o advento de nova Constituição ou de emenda constitucional. Nestes casos, não cabe ADI, embora seja possível analisar a questão no controle difuso ou por meio de controle concentrado em ADPF. Exemplo, ADPF 130, Lei de Imprensa. De outro lado, caso a lei seja não recepcionada, revogada, por emenda constitucional no curso da ADI ou ADC, o STF, em regra, extingue o processo por perda de objeto. Em casos excepcionais, o STF supera a questão preliminar para julgar a ação quando os efeitos produzidos pela lei não recepcionada são relevantes e podem gerar prejuízos à segurança jurídica ou excepcional interesse público. Agora, falaremos da inconstitucionalidade progressiva. São situações intermediárias entre a configuração de uma inconstitucionalidade e o reconhecimento de constitucionalidade da norma, devido a circunstâncias fáticas que justificam a manutenção da norma durante determinado período de tempo. Há, pois, uma zona cinzenta entre a inconstitucionalidade e a constitucionalidade. No direito comparado, esta decisão é reconhecida como tipo de sentença intermediária de inconstitucionalidade, com caráter apelativo ao legislador. O outro tipo de sentença apelativa é a decisão de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Essas distinções são vistas na aula sobre técnicas decisórias. A inconstitucionalidade progressiva também é conhecida como constitucionalidade provisória, situação constitucional imperfeita ou lei ainda constitucional. Carlos Blanco define como declaração de norma ainda constitucional, mas em trânsito para a inconstitucionalidade, que engloba a situação precariamente constitucional e ainda suportável pela lei fundamental, mas que, com o tempo e advento de alterações circunstanciais, tendem para a inconstitucionalidade. Gilmar Mendes denomina também como apelo ao legislador em artigos sobre o tema, no qual aponta a origem alemã desse tipo de decisão, cujas providências legislativas empreendidas, mesmo imperfeitas e incompletas, contribuíam para a gradual compatibilização com a lei fundamental, e por isso deveriam ser consideradas como ainda constitucionais.
Porém, diz o doutrinador Revório que, diferente da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, na inconstitucionalidade progressiva não há nenhum efeito prático. A lei continua a ser aplicada até a implementação das circunstâncias. Porém, o reconhecimento da inconstitucionalidade somente será possível em outra ação, não no mesmo processo. No Brasil, os exemplos mais claros na jurisprudência do STF envolvem a Defensoria Pública e o Ministério Público. Nas duas decisões, o STF decidiu manter normas legais que conferem prazo em dobro à Defensoria e que autorizam o Ministério Público a propor ação civil ex delicto, devido ao fato da Defensoria não estar ainda estruturada para cumprir o seu desiderato constitucional. Veja o primeiro exemplo aqui, fera. No recurso extraordinário 135328 de São Paulo, pediu-se a inconstitucionalidade do artigo 68 do CPP diante do artigo 134 da Constituição, assistência judiciária gratuita, pois não seria papel do Ministério Público ajuizar a ação ex delicto para as pessoas pobres, mas atribuição da Defensoria Pública. Porém, o STF, no julgamento, decidiu que, enquanto não criada por lei, organizada e, portanto, preenchidos os cargos próprios na unidade da Federação, a Defensoria Pública permanece em vigor o artigo 68 do Código de Processo Penal, estando o Ministério Público legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. Presta atenção no segundo exemplo que o professor traz para você entender melhor. No habeas corpus 70.514 do Rio Grande do Sul, discutiu-se a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 1º da Lei 1060 de 1950, acrescentado pela Lei 7.871 de 89, no ponto em que confere prazo em dobro para a Defensoria. Segundo o STF, não há inconstitucionalidade na norma que confere prazo em dobro para a Defensoria, ao menos até que sua organização nos estados alcance o nível de organização do respectivo Ministério Público, que é a parte adversa como órgão de acusação no processo da ação penal pública. Portanto, vê-se que são situações inconstitucionais imperfeitas, cujas circunstâncias fáticas ainda justificam a manutenção da norma, ainda que sob condição de constitucionalidade provisória, a exemplo da Defensoria Pública, cujas normas serão mantidas enquanto não for estruturada. Decorou? Tá esperando o quê? Escreve na testa se for preciso, rapaz. Ou melhor, prega post-it na casa inteira. Eu te garanto que você vai aprender rapidinho.